Avante, aliados de combate, hoje eu vim falar pra vocês sobre um filme de iniciativa independente que pelo trailer promete demais. Eu já vim falando pra vocês que a iniciativa independente, ela pode ser uma saída sim para maior qualidade de produções e fidelidade e essência naquilo que quando falamos no assunto de super-heróis. Mas enfim, hoje vamos falar de uma produção onde o ator que participou dessa produção é uma lenda dos Power Rangers, de que eu tô falando de Jason David Frank, o nosso grandioso Tommy. Esse cara é uma lenda. Ele simplesmente interpretou o Power Ranger verde, o Power Ranger vermelho, o Power Ranger preto e o Power Ranger branco. O cara é uma lenda dos Power Rangers. E ele vai participar agora dessa nova produção que se chama Legend of the White Dragon. É isso mesmo. Esse filme vai chegar nos cinemas dos Estados Unidos dia 28 de agosto de 2026. Aqui pro Brasil ainda não tem nenhuma previsão para ser lançado nos cinemas, mas a gente vai aguardar chegar nos streams. Enfim, para quem não sabe, infelizmente, o ator que interpretou a lenda Tommy, Jason David Frank, ele faleceu em 2022. Então aqui temos a última participação de filmes do ator. Cara, isso aqui é incrível, tá? E pelo trailer você consegue sentir muito da essência dos Power Rangers. Tem muita referência em relação aos Power Rangers. De início, na época que eu tava acompanhando as filmagens e tudo mais, eu achava que era alguma coisa em relação aos Power Rangers. Mas depois eu descobri que não. Tem muita referência, tem a essência daquilo que a gente acompanhou na época. Isso vai ser muito legal quando a gente for assistir o filme. Né? Eu espero que chegue aqui no Brasil nos streams, ou até mesmo no cinema. Se for pro cinema eu vou assistir, né? Porque eu gostaria de ver essa produção aí, que é de iniciativa independente, só para lembrar vocês, é da Bat in the Sun Productions, a Bat in the Sun Productions, que já fez diversas produções que estão aí no YouTube, e ela vai estar à frente desse projeto do filme Legend of the White Dragon. Então eu gostaria muito de ir no cinema e ver esse filme e sentir toda essa essência dos Power Rangers que marcou muito a minha vida e foi a última produção de Jason David Frank, que Deus o tenha ao seu lado. Vamos falar um pouquinho do filme agora? Depois que teve uma batalha que destruiu a cidade, né? Enfim, uma batalha brutal, Eric Reed, o personagem que Jason vai interpretar, ele é injustamente acusado de algumas coisas que aconteceram, então ele tem que se esconder, né? Mas depois que aparece uma nova ameaça para o mundo, Eric Reed, o Dragão Branco, tem que voltar para proteger a sua família, para proteger o mundo, lutar contra o mal, cara. E segundo eles, existe um grande ensinamento, né, em relação a essa produção, que a verdadeira força de um herói é nunca desistir, mesmo que tudo esteja contra ele. É isso mesmo, isso é um dos pontos muito fortes de um personagem heróico. Ele nunca pode desistir. Ele tem que ter essa força, essa fortaleza dentro de si para combater o mal e fazer com que as pessoas de bem sejam salvas. E também isso tem muita ligação em relação ao sacrifício. Eu sempre falo para vocês que o super-herói ele tem que se sacrificar. Então se você se coloca numa situação extrema e não desiste, você está se sacrificando para o bem do próximo. Nada mais cristão do que isso, né, meus queridos aliados de combate. E como eu falei pra vocês, essa produção, Legend of the White Dragon, ela é de uma iniciativa independente, que é a Bat in the Sun Productions. Tem até um canal aí no YouTube. Inclusive eles fizeram uma produção muito legal na época do Batman. Muito bacana mesmo, tá? Muito bacana mesmo. Mas observe bem essa frase, iniciativa independente. Eu já vim falando para vocês aqui durante algum tempo que a iniciativa independente pode ser a janela que trará a luz em meio a essas trevas que a gente está vendo no cinema de super-heróis e até mesmo nos quadrinhos, tá? Porque quando a gente se fala de iniciativa independente, a gente sai do mainstream, sai das grandes empresas governadas pelo corporativismo brutal e satânico que vemos hoje em dia e que pregam diversas ideologias. Então, quando a gente vai para a iniciativa independente, eu não estou dizendo que tudo da iniciativa independente, pessoal, vai ser perfeito, vai ser legal, não. Deve ter coisas ruins, provavelmente deve ter mesmo. Mas abre uma grande possibilidade de leques, né? Abre um grande leque de possibilidade de opções, né? De produções que sejam boas, entendeu? Como, por exemplo, essa daqui. Pelo trailer, se você ainda não conferiu, assista. É só pesquisar aí no YouTube Legend of the White Dragon que você vai ver o trailer. Você vai sentir muito essa essência de Power Rangers, um pouco mais sombrio,
mas você vai sentir muito essa essência e, cara, vou dizer pra vocês, eu tô com vontade de assistir. Eu vou ver se eu dou um jeito de assistir esse filme, mesmo sendo lançado lá nos Estados Unidos. Mas se eu não conseguir, eu vou esperar sair aqui nos streams e vou assistir com certeza. Então, as iniciativas independentes, como não tem esse corporativismo, né, e brutal, que vem militando muito para lavar a mente das pessoas, abre essa possibilidade de termos várias produções com essência. Eu vou falando para vocês também aqui do meu querido amigo Chris, que Deus abençoe ele, com o Torvand. O Torvand é um exemplo perfeito da iniciativa independente. Ou seja, o Chris, ele quer passar uma mensagem ali através daquele personagem. Ele não está amarrado nem acorrentado no que, por exemplo, uma grande empresa quer dele. Ele não está sendo manipulado. Aquilo que está sendo passado no Torvand é o que ele acredita. Tem muito da fé católica dele, muitas virtudes e muitos ensinamentos. A última HQ que eu falei para vocês, que eu li, do Torvand, tem a questão da batalha espiritual. Isso é extremamente importante. Então perceba, dentro da iniciativa independente, as pessoas que fazem, elas colocam o seu coração, elas colocam aquilo que acreditam. Então tem uma grande possibilidade daquela produção ser extremamente autêntica, passar muitas virtudes e, acima de tudo, ter a essência, né, de super-herói, no caso dessas produções de super-herói. Então, sim, a iniciativa independente, meus queridos aliados de combate, pode ser, sim, uma janela de luz. É isso que eu tenho falado para vocês. Essa produção, né, que o Jason que foi a última produção que o Jason participou, como eu falo para vocês, pode ter sim essa essência de super-herói e, ao mesmo tempo, passar aquela sensação nostálgica, que tem uma história sensacional, né? E eu achei muito legal também a questão das roupas, ficou muito bonita a caracterização do personagem, uma coisa muito bem feita, né? Com orçamento, detalhe, um orçamento muito menor do que essas produções milionárias que a gente anda vendo e que tem trajes assim patéticos, né? Patético, mas a gente pode ver o Superman, o traje do Superman pra mim, nossa, é muito fraco, me desculpe, pessoal. E é uma produção de milhões. E aí você vê uma produtora independente dessa aqui, com um orçamento muito menor, fazendo um traje como o do Dragão Branco aqui, muito bonito, muito bem feito. E que lembra muito aquela época grandiosa dos Power Rangers que eu assisti bastante, que com certeza você também assistiu. Então, vamos lá. Dia 28 de agosto de 2026 teremos lançamento do filme Legend of the White Dragon lá nos Estados Unidos, e vamos torcer e aguardar, né, para vir aqui pro Brasil pra gente poder conferir, que tem tudo para ser uma produção excelente. E lembrando, é de iniciativa independente, ou seja, não é acorrentado nessas grandes empresas que a gente conhece. Então, é isso, pessoal, é isso que eu vim trazer para vocês, falar um pouco sobre a iniciativa independente, como ela pode ser essa janela, essa saída, essa luz no fim do túnel, né, que a gente, né, no meio dessas trevas que a gente vê aqui no mundo nerd, é muita coisa jogada, feita de qualquer jeito, sem coração, sem qualidade, a gente nem vê dedicação, para ser sincero, né? A gente não vê dedicação nessas produções atuais. É uma coisa tipo assim, bota pra militar e joga aí pro pessoal assistir. Infelizmente, muitas pessoas acabam assistindo. Então a iniciativa independente pode ser essa saída, devido às pessoas colocarem o seu coração ali, colocarem a sua mensagem e aquilo que acredita, tá? E novamente, lembre-se do Torvand. Torvand também é um HQ que tem essa essência de super-herói. Valeu, gente, um abraço, que Deus abençoe grandemente todos vocês. Deixem aí nos comentários, eu quero saber se vocês vão querer assistir essa última produção, esse último filme que Jason David Frank, o Eterno Tommy, participou, beleza? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Nosso Senhor te cubra com o manto sagrado e avante.